Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao segundo trimestre de 2025. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Sr. Leandro Melnick, diretor-presidente; Sr. Juliano Melnick, diretor financeiro e de relações com investidores; e Sr. Joelson Boeira, diretor administrativo e de relações com investidores. Passarei a palavra ao Sr. Juliano. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick do segundo trimestre de 2025. Primeiramente, vamos passar pelos destaques do trimestre no slide 3 da apresentação. No box do lado esquerdo da lâmina, trazemos os 355 milhões de reais em lançamentos líquidos do trimestre, além dos 172 milhões de reais em lançamentos líquidos da Melnick Partners, veículo da companhia que participa de incorporações em sociedade com outras empresas. No box ao lado, destacamos os 324 milhões de reais em vendas líquidas no trimestre, tendo um crescimento de 64% nas vendas de estoque frente ao trimestre anterior. Já no box à direita da lâmina, destacamos o lucro líquido de 39 milhões de reais no trimestre e uma margem bruta ex-financiamentos de 29,8%. Vamos passar ao slide 4, onde detalhamos os lançamentos do trimestre. Observamos os 402 milhões de reais em VGV bruto lançados no trimestre, sendo 355 milhões de reais líquidos, compostos por 2 lançamentos em Porto Alegre, o Gama e o Highgarden Iguatemi, além dos 172 milhões de reais, parte Melnick, de lançamento na unidade de negócios Melnick Partners em São Paulo, em parceria com a Iven, no empreendimento Casa Madalena. Passando ao slide 5, trazemos uma luz sobre nossa operação na unidade de negócios Melnick Partners. Atualmente, temos atuação em 4 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, através de 9 empresas parceiras, já tendo 8 empreendimentos lançados. São cerca de 1,3 bilhões de reais em VGV bruto já lançado, sendo aproximadamente 500 milhões de reais parte Melnick. Atualmente, temos 4,2 bilhões de reais de VGV bruto contratado em coincorporações e 2,7 bilhões de reais de VGV bruto contratado de forma de consultoria, com a Muse, no litoral norte de Santa Catarina, onde nossa remuneração vem de um percentual
da receita dos empreendimentos. À direita da lâmina, uma imagem do Casa Madalena, lançamento em conjunto com a Iven neste trimestre. Já no slide 6, destacamos o Gama, empreendimento de médio alto padrão, e o High Garden Iguatemi, que pela boa performance comercial, teve o lançamento de ambas as torres do projeto dentro do trimestre. Vamos agora passar ao slide 7, onde abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos que a VSO de lançamentos no trimestre foi de 31%, enquanto a VSO de estoque foi de 17%, traduzindo em uma VSO média de 20% no trimestre. Foram 324 milhões de reais em vendas líquidas, sendo 214 milhões de reais em vendas de estoque e 110 milhões de reais em vendas de lançamento. Já as vendas líquidas do semestre atingiram 454 milhões de reais, ante a 433 milhões de reais no semestre anterior, um crescimento de 5%. Destacamos o crescimento de 61% nas vendas de estoque, comparando o primeiro semestre deste ano com o primeiro semestre do ano passado. Já no gráfico pizza, na direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde aproximadamente 95% das vendas foram concentradas na unidade de incorporação. Por fim, no gráfico de barras à direita do slide, na parte inferior, quando observamos os empreendimentos que serão entregues este ano, 85% das unidades já estão comercializadas, tendo pela frente o resto do ano para reduzir os 15% restantes. No próximo slide, de número 8, no gráfico à esquerda, podemos observar as entregas da companhia, onde no primeiro semestre do ano somaram 431 milhões de reais em VGV entregues, estando apenas 2 empreendimentos da unidade de negócios de urbanismo para serem entregues mais próximo do final do ano. Já na direita da lâmina, temos algumas informações sobre nossa capacidade operacional. Atualmente, temos 18 canteiros de obras ativos, sendo 11 na incorporadora, 6 na urbanizadora e 1 na Open de Minha Casa Minha Vida. Atualmente, são mais de 4 mil unidades em produção, que somam quase 1 milhão de metros quadrados. No nono slide, detalhamos a única entrega do trimestre, que se encontra 92% comercializada, mantendo o nosso histórico de entregar os empreendimentos com mais de 90% das unidades vendidas, praticamente não agregando mais estoques prontos à companhia. Na 10ª lâmina, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. No gráfico à esquerda, podemos ver que atualmente temos 1,318 bilhões de reais em estoques, sendo que somente 11 milhões deles ficarão prontos este ano. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 271 milhões de reais. Desses, somente 10 milhões encontram-se na urbanizadora, 104 milhões são residenciais, sendo 11 milhões deles locados, e o estoque mais antigo e menos líquido, dos comerciais, que inclui salas comerciais, lojas e hotéis, somam 158 milhões de reais, sendo que 64 milhões de reais estão locados ou são unidades hoteleiras. Já na parte inferior da lâmina, temos o duration do nosso estoque, que está em 19 meses. No próximo slide, de número 11, abordamos nosso Land Bank. No box da esquerda, observamos que atualmente possuímos 4,1 bilhões de reais de VGV total, sendo 2,9 bilhões de reais parte Melnick, distribuídos em 28 terrenos ou fases. Desses, cerca de 500 milhões de reais em VGV já encontram-se aprovados. No box da direita, demonstramos a composição do nosso Land Bank por unidade de negócio. Indo ao slide 12, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida no trimestre foi de 338 milhões de reais,
No gráfico da direita, temos o lucro bruto do trimestre, de R$ 89 milhões, com uma margem bruta ex-financiamentos à produção de 29,8%. Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de R$ 39 milhões no trimestre e a margem líquida antes da participação de minoritários de 14,8%. Importante ressaltar o crescimento da evolução da receita líquida, lucro e margens, na comparação com o primeiro semestre deste ano contra o primeiro semestre do ano passado, onde tivemos o evento das cheias em Porto Alegre, reforçando a recuperação do mercado da cidade. Chegando ao slide 13, onde demonstramos nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com dívida líquida de R$ 39,4 milhões, traduzido em endividamento bruto de R$ 439 milhões, predominantemente em financiamento à produção das obras em andamento, e um caixa total de R$ 400 milhões. Hoje, nosso patrimônio líquido é de aproximadamente R$ 1,69 bilhões e nossa estrutura de capital representa uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 3,7%. No trimestre, tivemos uma queima de caixa operacional de R$ 42 milhões e uma geração de caixa operacional de R$ 6 milhões. A queima de caixa no trimestre foi majoritariamente devido à entrada em empreendimentos com compra de terreno na unidade de negócio Melnick Partners. Importante salientar que, no trimestre, realizamos nossa primeira captação do instrumento CRI no montante de R$ 100 milhões. No slide número 14, mostramos nosso track record de distribuição de dividendos, onde desde a parceria com a Iven em 2008 até nosso IPO em 2020, temos uma média de 90% de payout. Após o ano do IPO, já distribuímos o equivalente a cerca de 35% do patrimônio líquido da companhia. Importante destacar que o total de proventos distribuídos desde o IPO totaliza mais de R$ 493 milhões, equivalente a aproximadamente 73% do market cap da companhia. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para as suas considerações finais e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas. Bom dia. Os números do segundo trimestre de 2025 da Melnick apresentam uma sólida evolução em relação aos trimestres anteriores. Tivemos uma boa performance comercial, tanto em volume quanto em ganho de preço, o que gerou um incremento no nosso lucro, levando o nosso lucro líquido para o patamar que nós tínhamos planejado para o ano, assim como tivemos uma evolução na nossa margem bruta. Quando comparamos esses resultados com o mesmo trimestre do ano anterior, 2024, nós temos que salientar que é o trimestre que fomos impactados pela enchente. Os números mostram, uma evolução, portanto, muito significativa, porque foi um trimestre atípico, mas também é importante fazer a análise que estamos fechando um ano da enchente e os números da Melnick vêm apresentando uma recuperação e, para mim, esse trimestre, talvez de forma simbólica, que complete um ano da enchente, é um marco da recuperação da economia do Rio Grande do Sul e da volta, vamos dizer, da normalidade absoluta da nossa operação em relação a resultados. E isso é bastante significativo, porque a Melnick, como maior incorporadora do Estado, ela tem como seus números também a demonstração de um certo termômetro da própria economia gaúcha. Outro ponto muito relevante nessa divulgação é que nós trazemos os números da Melnick Partners, que é um trabalho que viemos desenvolvendo há mais de 4 anos, buscando uma alternativa segura, sólida, de empreender com baixo risco e crescer a nossa operação em outras geografias, podendo alocar capital não somente aonde temos um grande expertise e domínio, que é Porto Alegre, mas em outros estados que nós também temos um nível razoável ou
positivo de conhecimento imobiliário. Fizemos 9 parcerias com empresas bastante consolidadas, já temos 8 empreendimentos lançados, já temos um valor contratado relevante para novos lançamentos. Na Melnick Partners, que é a parte da empresa que faz parcerias com outras incorporadoras, e na Melnick Consulting, através de consultoria, que além de ser bastante importante no resultado, na busca de conhecimento imobiliário em outras praças, nos permitirá alocar capital em projetos na praça que a Melnick faz consultoria. Esse projeto da Melnick Partners e Melnick Consulting traz, então, a possibilidade, como eu coloquei, da Melnick alocar capital em outras praças. E isso é importante porque o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, que é a praça que a gente atua, sofreu nos últimos 4 anos, além dos reflexos macroeconômicos dos juros que estamos trabalhando, com questões regionais que impactaram a nossa economia. A enchente, que eu já comentei, também tivemos 3 anos de severas estiagens, que impactou negativamente a cadeia agro do nosso estado, que é uma cadeia importante, que pressionou para baixo a capacidade de compra e absorção de produtos imobiliários. Nós optamos, com muita responsabilidade, visão de longo prazo, disciplina, planejamento estratégico, lançar produtos na quantidade que o mercado tinha capacidade de absorver. Estamos felizes porque a absorção dos nossos produtos, em termos de VSO, desses 4 anos foram muito positivas. Por outro lado, nós não conseguimos implementar o volume de lançamentos que gostaríamos. E desenvolvemos algumas estratégias, uma delas é a Melnick Partners e Melnick Consulting, que nos traz de forma, de um formato diferente, né, do usual, através de parcerias, os lançamentos em outras regiões, que nos permite, então, essa alocação de capital de forma mais responsável. É um projeto que a gente está com muito entusiasmo, com muita expectativa, porque ele demonstra, no início, uma capacidade que nós desenvolvemos de fazer grandes parcerias em praças importantes e que pode trazer um caminho bem interessante para o futuro da companhia. Dentro desse período, eu também vou aproveitar aqui para destacar, desses 4 anos, nós também tivemos um olhar muito importante para o nosso acionista. Como nós não estávamos num momento de conseguir intensificar nosso desenvolvimento imobiliário para não super ofertar o mercado primário que nós atuamos, que é Porto Alegre, nós intensificamos de forma saudável, sem alavancar a empresa de forma irresponsável, a nossa distribuição de capital. Retornamos aos nossos acionistas nesses 4 anos, desde o IPO para cá, de forma acumulada, 493 milhões de reais. Num comparativo ao market cap atual, seria 73% do market cap. E num outro comparativo em relação ao valor captado no IPO, quase 85% do valor captado. Com isso, a gente manteve a condição dos nossos acionistas terem um retorno, um dividend yield significativo, nesse momento que nós optamos por não acentuar o nosso volume de lançamentos, desenvolvendo estratégias adequadas para isso e sempre na visão de longo prazo, respeitando o mercado que a gente atua. Obrigado a todos. Gostaríamos agora de ouvir as perguntas. Estamos disponíveis para as perguntas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Juan Argenton XP. Vamos habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Acho que são 2 perguntas do meu lado.
A primeira é um pouco do cenário de margens, né? Eu acho que, assim, se a gente olhar a companhia algum tempo atrás, a gente costumava ver talvez um pouco de queda de margem bruta durante esses períodos de menor liquidez, justamente por talvez um cenário de descontos um pouco maior. Mas acho que não foi muito o caso que a gente viu nesse trimestre. Queria entender um pouco, assim, o que mudou um pouco na estratégia comercial esse ano, o que vocês estão vendo de efeito, e também se puderem falar um pouco de trajetória, talvez de margem bruta para frente, eu acho que seria interessante. E aí, a minha segunda pergunta é mais sobre provisão para de extrato. A gente viu que teve um crescimento aqui até que significativo ali nesse trimestre. Queria até perguntar para vocês qual que seria efetivamente a motivação disso e o que a gente poderia esperar para frente. Obrigado. Oi, Ivan, bom dia, tudo bom? É o Juliano falando aqui. Então, obrigado aí pelas perguntas, né? Falar primeiro de margem em relação ao Medei, né? Realmente, esse ano, né, a gente teve um Medei de um bom volume, né? E não tanto desconto em relação aos produtos, né? À medida que vai passando o tempo, né, aqueles produtos menos líquidos vão diminuindo dentro do nosso estoque, né? E ficando aquele estoque de produtos mais recentes, mais líquidos, né? E com isso a gente não é tão agressivo em taxas de desconto, né? Então, isso aconteceu esse ano, né? E continuando assim, a gente espera que continue aí nos próximos anos, né? À medida que a gente vai conseguindo dar vazão aos produtos menos líquidos, né? E aí a proporção entre, vou chamar aqui de produtos mais líquidos e menos líquidos, fique com um pote de produtos mais líquidos maiores, né? Então, esse é o porquê, né? E eu acho que a margem daqui para frente, né, ela deve ficar mais ou menos em linha com o que a gente tem, né, eventualmente, dependendo do trimestre, pode ser um pouco maior, um pouco menor, às vezes tem os lançamentos, né, que podem contribuir, mas eu diria que é em linha, né. Em relação ao distrato, né, toda vez também que a gente vai fazer o evento do Medei, né, a gente também dá uma boa olhada na nossa carteira, o que a gente tem ali de inadimplência e volta e meia a gente dá uma forçada um pouco mais para fazer esses distratos de um pedaço dos imóveis ali que podem estar inadimplentes, né, para poder botar na prateleira do Medei, que é um evento que dá muita liquidez, né. Então, é bem normal aí que, às vezes, no anterior ao período ali de Medei, ou junto ali com o Medei, a gente faça um pouco mais de distratos. Então, tá ótimo. Obrigado, Juliana. Bom dia. A próxima pergunta vem do Gustavo Fabris, BTG Pactual. Gustavo, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Gustavo, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Queria primeiro, se vocês pudessem, por favor, passar um pouco da visão de vocês para a Open, né? Dado que o programa parece estar rodando muito bem, queria saber qual que é a cabeça de vocês pensando aí nos próximos 2 anos em lançamento e também se vocês se veem em algum momento expandindo a atuação para outras faixas dentro do programa. Essa seria a primeira. E a segunda também, é se vocês pudessem dar uma cor de geração de caixa para o ano, em qual patamar que vocês acham que dá para a gente trabalhar pensando no segundo semestre também. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Gustavo, aqui é o Leandro. Primeiro eu vou falar aqui de Open, depois o Juliano continua sobre o caixa. Sim, a gente está vendo com muito bons olhos essa alternativa, fazendo uma análise um pouco mais amplificada da pergunta, porque o mercado, né, do Minha Casa Minha Vida, o mercado econômico, ele tem tendo um desempenho muito bom no Brasil, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, teve uma situação meio peculiar ao restante do país, com um número menor, né, de lançamentos e de crescimento desse segmento. Somado a um outro ponto que a própria crise oportunizou, a gente constituir um land bank em regiões que até então o Open, o Minha Casa Minha Vida, não tinha condições de atuação, ou seja, constituir um banco de terrenos no preço que viabiliza lançamentos nesse segmento extremamente bem localizados. A gente já está há 4 anos atuando, então a gente passou por uma curva de aprendizagem, né? Faz parte da nossa estratégia a lógica de tentar crescer com baixo risco. Então a gente foi atuando de forma mais incipiente, aumentando a capacidade de conhecimento, e hoje, então, em resumo, nós nos encontramos no momento que o mercado está positivo, o estoque está muito baixo,
Os próprios movimentos do governo depois da enchente incentivaram, por um lado, o consumo, o que abaixou mais o estoque e também o desenvolvimento desses projetos, somados, né, uma expertise que a empresa conquistou nesses últimos anos. Então, a nossa leitura é de, a partir né, de agora, intensificar um pouco mais o crescimento e a atuação nesse segmento, no Open. Não é um crescimento que nós estamos estudando de forma absolutamente agressiva, né, sempre analisando, né, a condição de qualidade em toda a cadeia, né, dos nossos lançamentos nesse segmento, mas provavelmente nos próximos trimestres a gente começará a ter uma participação um pouco maior, né, do Open, do segmento econômico, dentro da atuação da Melnick. Isso compõe a leitura da Melnick, então, um pouco diferente dos últimos anos, porque ela começa a ter 4 grupos, né, de atuação: a Melnick Incorporações Média e Alta Renda em Porto Alegre, a urbanizadora, né, a Arcádia, que já vem tendo uma participação importante, Open, que começa a ganhar espaço na atuação dentro da região metropolitana de Porto Alegre, e a Melnick Partners, através de parcerias, né, fora do estado, compondo uma flexibilidade maior de alocação de capital, e a gente entende que esse modelo é a base do plano estratégico nos próximos anos. Oi, Gustavo, Juliano aqui, bom dia. Falar sobre a pergunta de geração de caixa, né? Historicamente, né, a Melnick é uma empresa, né, que trabalha muito com permuta e, portanto, tem sido uma empresa geradora de caixa e, portanto, né, até distribuidora de dividendos de maneira recorrente, né? Quando a gente olha para frente, né, é importante lembrar aqui que a gente deve ter o pagamento de dividendos, né, agora um pouquinho mais adiante, né? Então isso influencia um pouco no fluxo de caixa, né? E também a gente está olhando sempre ali para partners, né, além dos nossos empreendimentos corriqueiros da Melnick, né, oportunidades de investimento aí nas diversas praças aí que a partner está atuando, né, e volta e meia ela pode vir aí com compra de terreno, né, e isso aí então dá um pouco mais de queima de caixa, como foi inclusive a questão desse próprio trimestre passado aqui no segundo trimestre, né, que houve um pouco aí de queima de caixa em virtude aí das entradas aí de empreendimentos como o Quadra Lorena, que é uma parceria com a Unis, e o próprio Casa Madalena aí com a Iven, né? Então, é difícil de precisar o número, porque à medida que a gente tem espaço, né, a gente está distribuindo, à medida que chega um empreendimento, a gente acaba consumindo, né? Então, a gente não costuma divulgar essa previsão, né, de fluxo de caixa futuro, justamente por causa dessas possibilidades em abertos aí que a gente tem, né, de regulando aí em termos dos dividendos ou da compra de terrenos ou parcerias aí com outras empresas. Tá bom, Gustavo? Obrigado aí pela pergunta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da Vanessa Rocha, investidora. Por favor, poderiam nos dar mais detalhes sobre a evolução da parceria com a Muse? Além do projeto na Praia Brava, li que a Melnick terá mais 5 projetos com a Muse, em Balneário Camboriú e Itapema, que somam 10 bilhões em VGV. Poderiam nos contar um pouco mais sobre cada um desses 5 projetos e o papel da Melnick neles? Em quais ela entrará como consultora e quais como sócia? Poderiam nos dar uma ordem de grandeza das expectativas de receitas para estes projetos e dos prazos? Para quando esperam os lançamentos? Essas foram as perguntas da Vanessa. Bom dia, Vanessa. Respondendo a tua pergunta, vamos primeiro conceituar para todos o que é a Muse, né? Uma incorporadora que nós fizemos parceria no litoral norte, Santa Catarina, na Praia Brava, ao lado de Balneário Camboriú. Eu vou aproveitar a pergunta para explorar um pouco mais o que é Melnick Consulting, que são questões novas, né, no dia a dia aqui da nossa relação com o investidor em relação à atuação da Melnick. A Melnick Consulting é quem está trabalhando com a Muse, é um braço da empresa de consultoria, faz parte da estratégia da Melnick Partners e Consulting, é a mesma estrutura. A Partners é que aloca capital e faz parcerias imobiliárias com outras incorporadoras. A Melnick Consulting é uma empresa, então, de consultoria, que faz consultoria em todo o processo de incorporação, desenvolvimento de produto, de projeto, estruturação da estratégia comercial e depois, mais à frente, a construção e todo o processo. A gente tem uma receita, né, um percentual do VGV de remuneração sobre essa consultoria,
e ela nos traz, além da receita, que é significativa e importante, o conhecimento do mercado que a gente está prestando consultoria com baixo risco para a companhia. A gente acredita que a alocação no mercado imobiliário, para ser assertiva, a empresa precisa ter grande grau de conhecimento da área que está alocando capital. E a consultoria também nos traz, então, essa possibilidade. Dentro do nosso contrato da Muse, a gente tem regrado que, a partir do segundo lançamento da empresa, Muse, a gente terá a opção de co-investir nos projetos futuros, o que dentro dessa nossa estratégia nós já teremos, portanto, algum nível de conhecimento do mercado local. Então, toda a nossa participação é por consultoria. Nós estamos analisando vários projetos, todos os projetos que a Muse está desenvolvendo. O primeiro é um lançamento de grande porte, de um VGV alto, eu acho que em torno de 3 bilhões, na Praia Brava, um projeto do Foster, vai ter um hotel Emiliano junto ao empreendimento. O empreendimento está super bem comentado e eu acho que vai ter um grande sucesso nessa jornada. Então, não consigo te comentar de forma objetiva as tuas perguntas, né, de guidance, de novos lançamentos, mas a estratégia da Muse é crescer de forma responsável, ofertando naquele mercado projetos de uma arquitetura diferente, de uma arquitetura mais contemporânea, e se posicionar como uma empresa de altíssimo padrão naquele mercado que é pujante do litoral norte de Santa Catarina. E nós começamos, então, como consultoria, e depois temos a opção de investir. Dando continuidade, a nossa próxima pergunta vem do Carlos Rocha, investidor. Inicialmente, ele parabeniza pelo sólido resultado e a atuação no belo turnaround pós-enchente. E recentemente, o presidente do Sinduscon afirmou à GZH que os preços do alto padrão em Poa estão defasados devido a reflexo da pandemia e enchente. O mesmo sugeriu que os preços devem subir para uma recomposição saudável do ecossistema. A Agenda 2016 aponta para um potencial bom momento macro via redução de taxa de juros, retomada econômica, potencial aprovação do novo plano diretor de Porto Alegre, entre outros. Quais as perspectivas para o segundo semestre de 2026 e 2026? Qual a visão e plano da empresa para navegar e se posicionar neste novo ciclo? Essa foi a pergunta do Carlos. Oi, Carlos, tudo bom? Juliano falando aqui. Bom dia aí e obrigado pela pergunta, né? Realmente, né, a gente vê aqui que o nosso mercado, né, a gente enxerga os preços um pouco defasados, né? A gente tem comparações aí de Porto Alegre históricas, né, com outras praças como São Paulo, e outras até mais próximas da realidade de Porto Alegre, como Curitiba, por exemplo, como Florianópolis, né? E a gente vê já um reposicionamento ocorrido de preço nos últimos anos de outras praças, e a cidade aqui de Porto Alegre ainda não teve essa recuperação, né? Acabou tendo o efeito das cheias, né, do segundo trimestre do ano passado, então também colaborou para ter essa defasagem, né? Então, realmente, é bem possível que haja um ajuste, né, nesses preços. A gente já vem vendo o alto padrão já recuperando um pouco aí nos últimos meses, né? Falamos um pouco ali do Melnick Day, né, na primeira pergunta, nas primeiras perguntas aqui da manhã de hoje, em relação às nossas margens, né, que não desceram tanto em relação ao Melnick Day, né, de anos anteriores, né, no mesmo mês, justamente, né, porque a praça vem começando a recompor esses preços, então também existe essa situação. Então, realmente é bem possível, né? O que eu posso dizer é que, obviamente, se a condição macroeconômica, né, melhorar, seja do país em relação a juros, seja da própria praça aqui, né, que vem se recuperando da situação da enchente, né, e trouxer essa recuperação de preços, nós vamos ser muito beneficiados, porque nós somos o maior operador aqui da praça, né, tanto em capacidade das vendas, né, dos nossos empreendimentos atuais, como também, né, na possibilidade de lançamentos, né? Nós temos o maior land bank aqui da região, né? Então, à medida que houver essas recomposições, vai ser natural a Melnick capturar essas oportunidades. É um complemento à colocação, porque eu acho que é uma pergunta que tem um potencial sim, de interpretação futura interessante, já que a gente entende que a estrutura macroeconômica ela é muito significativa no nosso setor. A Melnick tem essa leitura e sempre estudou muito essa projeção de ciclos.
E a gente vê hoje um momento ainda muito instável, né, de entender como é que vai ser os próximos anos, ou seja, ela pode ter esse cenário positivo, assim como não. A estrutura não está clara, e isso faz e obriga a Melnick a ter um posicionamento que nos permita ir para os dois lados. Então, a questão de manter a empresa, né, sempre saudável economicamente em termos de caixa, por um lado, também conseguir estruturar, né, um land bank através de permutas e evoluir ele em tramitação em segmentos que hoje não estão tão claros que tem bom mercado, nos permite um baixo custo de carrego, mas está preparado para agir rápido numa evolução positiva do mercado. Então, a gente está acompanhando nessa leitura macroeconômica ainda muito instável no Brasil e tendo uma estratégia de não comprometer caixa, não entender com clareza que vai existir uma recuperação, porque ela pode não vir a ocorrer da macroeconomia, mas está preparado também que se ela venha conseguir aproveitar de forma rápida os benefícios dessa recuperação de uma eventual diminuição da curva de juros. Nossa próxima pergunta vem do Ivo, investidor. A empresa não pensa em abrir uma opção de abertura de financiamento direto por meio de recursos próprios da empresa, com o intuito de diversificação na alocação de capital, como também ajudando na diminuição de estoques? Essa foi a pergunta do Ivo. Oi, Ivo, tudo bom? Bom dia, obrigado pela pergunta. É Juliano aqui falando, né? Sim, na verdade, nós já praticamos essa modalidade de financiamento direto com a incorporadora, né? Temos uma carteira bem razoável, né? Acho que hoje, se não me engano, acima de 200 milhões de reais já de imóveis financiados diretamente com a incorporadora, né? Já tivemos até fatias maiores, né? Eventualmente a gente vende, né, essas carteiras, então, natural, a gente já trabalha, né, com essa operação, né, com uma alocação de capital boa, né, com taxas interessantes para ter um bom retorno aqui para a companhia, e eventualmente também, né, para facilitar, como tu disse, a venda de imóveis que eventualmente tem uma dificuldade maior de financiamento com o banco, ou eventualmente existem clientes que eventualmente pode ter uma resistência a outra, eventualmente o cliente quer fazer um parcelamento de 2, 3 anos, né, de prazo curto, e aí prefere vir direto com a incorporadora, então é muito natural isso acontecer, e a gente já pratica esse tipo de modelagem já há algum tempo, né? Então realmente é uma boa alternativa, tanto para o cliente como para nós, de aplicação de recursos, e está no nosso radar sim. Obrigado. Dando continuidade, nós recebemos mais uma pergunta da Vanessa Rocha. Ela questiona como está a evolução das vendas do Casa Madalena. Bom, vou aproveitar essa pergunta para falar, né, do fato do lançamento do Casa Madalena, que é o primeiro lançamento então, da Melnick Partners em São Paulo, nessa estrutura de parcerias. É um lançamento com a Iven, né, empresa que a gente tem uma relação histórica muito sólida, e que ela exemplifica de forma objetiva o início então da operação já mais comercial, da estratégia nossa de crescimento através desse formato de parceria, sempre com empresas sólidas. As vendas, elas estão no início do processo de lançamento, estão bem, estão saudáveis, estão dentro do planejamento da empresa. A Iven é a operadora, né, de todo o desenvolvimento imobiliário, e a nossa estratégia de parcerias é nesse desenho, no qual a empresa local, no qual nós estamos fazendo a parceria, seja a responsável pela operação, e a gente, como investidor, usando a nossa inteligência imobiliária, tentando escolher bons ativos para poder alocar capital. Então, está no momento de lançamento, conseguindo capturar um preço bastante interessante para a região. Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e a videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2025 da Melnick está encerrada.
O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.